Alô, alô, escamarautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre Star Trek Discovery. Eu quero meio que me redimir nesse vídeo. Eu falei que eu tinha gostado mais de The Orville no meu vídeo que eu falei sobre séries que eu indiquei, séries do ano passado e tal. Mas depois que finalizou a temporada de Star Trek, essa realmente é uma série que eu adorei, foi uma das coisas que eu mais gostei do ano passado, começou ano passado, terminou esse ano, mas assim, é do ano passado, então eu adorei a série, ela cresce muito no decorrer da temporada e aí eu queria dedicar um vídeo pra falar, que tinha tantas coisas pra falar, eu tava tão confuso na hora de montar um texto, eu não vou gravar só um vídeo sobre Star Trek não. Acho que depois deve sair outro vídeo meu falando um pouco mais sobre a narrativa, sobre as viradas, sobre os acontecimentos. Esse eu vou dedicar pra falar um pouco sobre os personagens, porque no fim das contas, o que me fez gostar da narrativa foram esses personagens. Esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda Star Trek Discovery, vai lá no Netflix e assiste, é uma temporada muito boa. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de Star Trek, eu acho que você vai gostar, principalmente se você gostou dessa nova introdução do J.J. Abrams, né? Os Trekkers parece que não gostaram muito, mas se você gosta dos filmes do J.J. Abrams, você provavelmente vai gostar bastante dessa série. Então começando eu vou falar um pouco da protagonista, que é a Michael Burnham. Ela vivida pela Sonequa Martin Green e é uma mulher negra, o que já é maravilhoso você ver uma protagonista de série sendo uma mulher negra. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, eu vou falar mais da personagem. Ela é a primeira amotinada da Federação. A gente vê ali nos primeiros momentos, né, da primeira temporada, aquela introdução à introdução da temporada, que ela se amotina numa tentativa ali de proteger a tripulação, porque ela sabe que os Klingons vão atacar e tal. Acaba se tornando a primeira amotinada da Federação, né? E por isso, né, por ser essa meio pessoa belicosa, ela é levada pelo Capitão Lorca, né, para Discovery, para poder ajudar ele, porque ele acredita que ela é alguém que pode ajudar no conflito contra os Klingons, justamente por ela ter essa personalidade tão belicosa a ponto de se amotinar contra a Capitã, que foi a mentora dela a vida inteira, né, que é a Philippa Georgiou, para poder tentar lutar ali contra os Klingons. Eu acho o arco dela na temporada muito interessante e eu acho que se aprofunda ainda mais depois da introdução do personagem do Ash Tyler na narrativa. E o envolvimento deles dois vai fazer ela passar por um amadurecimento. É muito interessante porque ela é irmã do Spock, né? E irmã de adoção, né? Os pais do Spock criam ela, né? A família dela é morta por Klingons e ela é criada em Vulcan. E ela recebe o treinamento da Academia Juvenil Vulcana, não da Academia Vulcana, né, que é para os mais velhos, mas ela é educada na cultura vulcana. Então ela é muito mais hábil do que uma pessoa normal, tanto em combate, quanto em tática, quanto em inteligência. Ela é um ser humano muito mais preparado justamente por conta dessa educação vulcana. Sendo que ela sofre muito, talvez até de uma maneira similar ao próprio Spock. O que o Spock meio que sofre dentro da sociedade vulcana, ela meio que sofre para tentar se provar para o Sarek, né? Então é muito bem explorada essa relação. Eu espero que nas futuras temporadas explorem a relação dela com o Spock, porque não foi explorado isso nessa temporada, né? E eles são irmãos, então deveria haver ali alguma coisa. De certa forma é até um retcon, né? Porque isso não é apresentado em nenhum momento da história do passado do Spock. Mas é um retcon interessante, adiciona um background para a personagem e, né, vamos assumir que essa dimensão é uma dimensão diferente, como Star Trek permite isso, onde o Spock tem ali uma irmã humana. Então, assim, é um personagem que eu acho o arco dela bem interessante aí nos vários momentos. A relação dela com o pai, com o Sarek, a relação dela com esse passado vulcano, o conflito dela entre ser emocional e racional, que de certa forma é até o conflito do próprio Spock. Existe um pouco esse conflito nela, né, da luta da emoção e da razão, com a adição dos personagens que vão mexendo com esse emocional dela, como a Ash Tyler e o relacionamento dos dois, e a relação dela com o Capitão Lorca e com a Philippa Georgiou, tanto no momento de quando eles estão na dimensão deles, quando eles vão para a dimensão do Império Terrano, né, e ela pode se reengajar no relacionamento dela com a Georgiou agora, que é a Imperatriz aqui. E quando eu for falar um pouco sobre a Georgiou, eu vou falar sobre essa parte. Mas achei uma personagem super interessante, ela é uma protagonista muito forte, é uma protagonista que consegue carregar bem a série nas costas. Outra personagem pra mim que merece destaque é a Philippa Georgiou, que é a capitã que aparece lá da USS Shenzhou. E ela morre, né, ali no segundo episódio, que é muito triste, porque você já gosta dela, pelo menos eu adorei a personagem, achei uma capitã foda, mas é muito legal que você pode meio que se reconectar com a versão Dark Side dela, lá quando eles vão pro Império Terrano, e ela é a Imperatriz, né?
E é uma personagem super violenta, super cruel, mas ainda assim ela tem um pouco daquele carisma. Não consigo desgostar. Eu gostei tanto dela no universo normal que quando ela vem como a imperatriz sanguinária do Império Terrano, eu não consegui desgostar dela, né? E eu acho que a gente vai ver mais dela nas próximas temporadas, já que ela ficou ali, né, foi trazida para o universo normal e tá vivendo ali, vai viver ali como uma mercenária. Espero que ela volte e dê trabalho para a Federação, porque com a capacidade dela e a inteligência dela, ela tem muito potencial para isso. Mas é uma personagem muito interessante, principalmente nos momentos que é abordado a relação dela com a Michael Burnham, uma relação meio de mãe e filha, né, e de mentora. Então, é uma das personagens para mim que engrandecem o seriado. Para mim, outro personagem que merece muito destaque é o Saru. Ele é um Kelpiano, né, vivido pelo Doug Jones. A gente viu aí a atuação dele no Forma da Água e tal, ele tá sempre coberto de maquiagem, né, ele tem aquele corpo esguio dele, ele era um mímico que virou um ator, então ele faz um uso muito bom do corpo, então ele tá fazendo esse alienígena, né, que são os Kelpianos, que são alienígenas esguios e compridos como ele é, e dá muita vida nos movimentos, nas mãos, ele consegue ser muito expressivo com o corpo, e ele consegue ser muito expressivo com maquiagem, que, né, é excepcional. E o Saru é um personagem magnífico, né? Porque a raça dele era gado no planeta deles original. Então eles eram cultivados para serem comidos por uma outra espécie inteligente que vivia no planeta, o que é uma noção super bizarra. E eles têm um senso de medo muito apurado, né? Por ser gado, eles têm um senso de ser predado. Então a iminência da morte é algo que eles sentem de maneira muito profunda. E ele é um personagem que a todo tempo está lidando com medo e com a cautela. Sendo que isso não faz dele um covarde, assim. E você vai ver os momentos, por exemplo, que ele se torna capitão da nave, né? Porque o capitão saiu, muito típico de Star Trek. Mas ele é um capitão muito firme e ele consegue tomar as decisões difíceis e ter muito controle. Eu adoro essa coisa do personagem que o medo é uma característica central dele, né? A gente vai ver grandes personagens interessantes construídos dessa forma. O Samwise Gamgee, né, do Senhor dos Anéis, é um personagem que lida com isso, né? Ao mesmo tempo que ele tem um ar covarde, ele é muito corajoso, ele é o Sam, o bravo, né? E a gente tem, por exemplo, o outro Sam, que é o Samuel Tarly do Game of Thrones, que também é um personagem que ao mesmo tempo é super corajoso na sua covardia, né? Tá sempre querendo fugir, mas quando ele é necessário, quando importa, ele é super corajoso. Então, eu acho um elemento super fantástico quando você está criando um personagem que você vai lidar com essa coisa do medo, porque se fala muito em coragem, mas coragem não é a ausência do medo, né? Na realidade, é a capacidade de você enfrentá-lo. Então, é um personagem que eu adorei da temporada. Não se pode falar dessa temporada sem falar do Gabriel Lorca, capitão da USS Discovery. Que personagem fantástico. Existe uma escolha muito boa de capitães, né? O Kirk é um capitão muito legal. O meu favorito ainda é o capitão Jean-Luc Picard, vivido pelo Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart. Difícil competir, mas eu gostei muito do Lorca. Ele é um personagem que aparece de maneira muito interessante, porque ele é meio que um homem das armas ali, dessa guerra que está acontecendo entre a Federação e os Klingons, né? E você já vê ali aquele homem que tem esse espírito de guerra, de conflito, que é muito curioso para o ambiente da Frota Estelar, né? Onde os capitães são sempre pessoas muito maduras, muito racionais, ou teoricamente deveriam ser. A gente vê pelo Kirk, por exemplo, que é super impetuoso, que não funciona bem assim. Mas é muito interessante você ver essa figura, né? Ele tem um ar diferente do Kirk de ser aventureiro. Ele é meio que um homem da guerra, um homem da violência. Tanto que ele fala, né, que trouxe a Michael para a Discovery justamente porque ela era uma guerreira também e ele precisava de guerreiros para lutar uma guerra. E, obviamente, a narrativa vai construir, vai fazer o plot twist. Se você não viu, mais uma vez, spoiler, né? Você vai descobrir que ele não é dessa realidade, ele é da realidade do Império Terrano, né? Ele era a mão direita da Imperatriz do Império Terrano. Então, daí você entende um pouco mais essa crueldade e a violência que ele tem ali. O ator é muito bom, é um ator que ele sempre faz vilão, mas eu não consigo antipatizar com ele por alguma razão. Ele é o Capitão Gancho no filme mais recente do Peter... Mais recente não, porque teve um antes, mas no Peter Pan. Ele é o Lucius Malfoy, ele faz o vilão no Patriota. Então a gente tem a virada, né, quando a gente descobre que ele é um personagem do Império Terrano, estava tentando voltar para o plano dele, para o universo dele, e para também tentar dar um golpe, né, e derrubar a Imperatriz, tomar o lugar dela. Outro personagem que eu gostei bastante, acho o arco dele muito legal,
Só me incomoda o fato dele não ter pescoço, que é o Ash Tyler, né? Que no fim das contas é o Ash Tyler / Voq. Ele é ali um personagem que foi capturado pelos Klingons e torturado, né? Então quando o Lorca é capturado, eles se conhecem lá dentro da nave e ajudam o Lorca a escapar da nave Klingon. Ele é esse soldado, né? Ele passa a ser ali um chefe de segurança dentro da Discovery, justamente porque o Lorca vê nele um guerreiro também. E como ele falou, ele estava buscando guerreiros para a sua luta. E foi um cara que foi muito torturado pelo Império Klingon e resistiu, né? E conseguiu se manter firme. E em um determinado momento da história, você vê que ele foi, na realidade, sofrer um procedimento no qual um Klingon foi colocado dentro dele, né? Meio que numa espécie de... É um experimento bizarro, você não entende muito, é como se a consciência do Klingon fosse colocada dentro da mente dele, então ele tem duas pessoas dentro dele. E é muito interessante o processo dele do relacionamento com a Michael, porque a família dela foi morta por Klingons, né? E ele, de certa forma, vira um Klingon. Então cria um conflito muito interessante entre os dois. E quando o outro personagem domina ele, né? Ele acaba matando o companheiro do Stamets, que é o médico. Então é um personagem que fica com uma série de conflitos, né? Não só ele foi torturado, muito torturado, e existe o trauma, né? O estresse pós-traumático da tortura, mas ele sofreu um procedimento em qual outro sujeito foi colocado dentro dele, ele vai ter que viver com as memórias e experiências desse outro sujeito. Então é outro personagem super legal que é construído durante essa temporada. Tem outros dois personagens que são um pouco menores, assim, mas eu acho super divertido e acho que compõe muito bem o quadro, que é a Tilly, que é aquela cadetezinha que tá ali, o sonho dela é se tornar capitã. E é muito curioso porque ela é aquela personagem meio alívio cômico, né? A função dela é meio que tentar ser a personagem divertida e tal. Só que ela tem grandes ambições, né? Ela quer um dia ser capitã da própria nave. E quando eles vão pro cenário do Império Terrano, ela se depara com uma versão dela que é meio que isso, né? Só que é uma versão evil. Uma versão dela que é a capitã da nave, uma capitã super cruel, na verdade. E é muito interessante como ela lida com essa nova versão dela, né? Com a experiência de se ver numa posição não só de poder, mas de personalidade tão distinta da sua. Eu não podia deixar de falar do Stamets, né? É o cientista da nave, é meio que o cara por trás do motor, da pesquisa com os esporos, que permite lá a nave saltar as distâncias absurdas, né? Em intervalo de tempo curtíssimo. Além da Michael e do Ash Tyler, é o único personagem que mostra um relacionamento, né? Mostra o marido dele é o médico da Discovery, trabalha um pouco o relacionamento dos dois. Então, eu queria talvez tivesse aprofundado um pouco mais, mas é suficiente para a gente conseguir se conectar com o relacionamento dos dois e ter o peso da narrativa quando o marido dele é morto lá pelo Ash mais pra frente, quando o Voq está controlando a mente do Ash. Então, eu gosto muito de eu gostei muito do conceito dos esporos, muita gente não gostou, foi uma das críticas a temporada. Eu não queria muito entrar nisso, porque eu vou deixar para falar disso no vídeo onde eu vou trabalhar mais elementos da trama, eu só queria falar um pouco mais dos personagens aqui. Mas ele tem um arco muito legal, que é justamente esse arco do cientista, do pesquisador que está disposto a fazer tudo para poder ganhar mais conhecimento naquilo que ele está estudando, a ponto de sacrificar meio que o próprio corpo e a mente dele, né? Então, no fim das contas, ele termina meio que com um conhecimento muito maior sobre o que é o universo e como o universo funciona. Pra mim, é um dos personagens que tem um dos arcos mais interessantes da temporada. Bem, esses foram os personagens que eu achei que mereciam destaque, apesar de que eu não falei aqui dos Klingons, né, que tem uns personagens bem interessantes, mas talvez eu fale mais um pouco sobre os vilões em algum outro momento. Eu queria só falar dessa série porque foi uma das séries favoritas que eu assisti recentemente, assim, eu gostei bastante dela, principalmente por conta desses personagens que são muito engajantes, que se desenvolvem de maneira interessante. E você vê as contrapartes deles, né? Você vê muitos desses atores fazendo performances curiosas, porque fazem as versões normais dele, e depois quando eles estão lá no novo multiverso, vários deles aparecem com personalidades bem distintas. Então é uma temporada muito legal de Star Trek, se você não assistiu, assista. É uma temporada longa, na realidade ela é uma temporada ali que tem 4 momentos muito distintos, então... existem, de certa forma, 4 arcos narrativos dentro de uma temporada, o que torna meio que dinâmica, porque é como se você estivesse vendo pequenas temporadas dentro de uma temporada maior. Você assistiu, né? Deixa aqui nos comentários quem foi seu personagem favorito e o que é que você achou. Se você quer me ver falando um pouco mais sobre como foi a temporada, também aceito aqui ouvir de vocês. Deixa o joinha, se inscreve no canal, é importante, e a gente se vê na próxima.